Espírito vem dar vida a esta canção de amor, como os anjos do céu, assim nós louvamos, louvamos, louvamos. Canção de amor, os anjos no céu, se nós louvamos. Pois morreu a nossa morte, nós vivemos sua vida, trouxe grande salvação. Ele é o teu refúgio em minhas lutas, um escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em minha batalha. Ele vem pra te salvar, ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá, ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor, te levantarás. Ele vem para te salvar. Wesley, só esse monitor que está funcionando, eu precisava desse também. Eu ouvi mais violão e voz aqui em cima, que não está chegando legal aqui. Tá saindo só desse lado aqui, lado esquerdo. Agora tá desligado. Pequeno detalhe. Som. Agora sim. Obrigado. Por mais poder te ouvir, estou te amando mais. Oh, doce Jesus, meu Jesus. Estou te amando mais, ó meu Senhor. Por cantar teu
meus louvores. Estou te amando mais. De ti recebo tanto, por isso te amo mais, oh Jesus. Te seguirei, Senhor, enquanto eu viver. A quem tanto me amou, venho me oferecer. Pois tu és minha paz e o teu perfeito amor que sustenta minha vida, lança fora o temor. Se tu és minha canção, meu louvor e adoração, te entrego minha vida, me coloco em tuas mãos, Jesus. Graça e paz em nome de Jesus, irmãos e irmãs. Que bom que você está aqui essa noite e veio participar com a gente. Nós estamos aí nesse sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinto dia, sexta celebração, é isso, né? Quinto dia, sexta celebração, um tempo especial que a gente está tendo no Mergulhando nas Águas Tranquilas esse ano. Já contamos com a presença da equipe de louvor de Dourados, da IPI. Contamos com a presença do Natinha na segunda-feira, o pastor Ademar de Campos ontem e hoje. Amanhã o pastor Azaf Borbe, sexta-feira. E vamos encerrar no sábado e domingo aí também com o pastor Ricardo Bruder no sábado, nossa equipe no domingo. Vai ser um tempo muito gostoso ainda que Deus tem. Nós estamos bem na metade, bem agora hoje. Estamos no meio do nosso evento e com certeza Deus tem mais ainda para ministrar na sua vida, no seu coração. E eu quero louvar a Deus por você que não perdeu nenhum dia até hoje, da chuva, os demais dias, que esse evento foi preparado para você. Esse evento não foi preparado para que a gente pudesse ter aqui uma visibilidade ou pudéssemos trazer grandes nomes. A gente preparou para que você fosse abençoado, para que você tivesse um tempo precioso na presença do Senhor. E a gente quer manter esse clima caseiro, familiar, amistoso, agradável, como se a gente estivesse na cozinha de casa batendo um papo. Essa é a proposta da celebração. Eu fico imaginando a igreja primitiva, quando eles iam celebrar a Deus, eu acho que eles não ficavam naquele formalismo que nós nos acostumamos com a religiosidade. A igreja primitiva, eles levantavam e tinha aquele papo de cozinha. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos orar uns pelos outros? Que tal agora a gente poder levantar uma oferta para aquela igreja que está sofrendo lá na Ásia? E que tal a gente agora orar por esses missionários aqui, essas pessoas que estão perto de nós? E qual vai ser o nosso próximo empreendimento evangelístico? E eles iam, nessa conversa de cozinha, eles iam sendo igreja. Que coisa gostosa, né? Ser igreja assim, no relacionamento, no bate-papo, na informalidade, fazendo desse lugar mais um lugar onde nós experimentamos a presença de Deus. Então algumas pessoas falam, mas pastor, é pecado vir à casa de Deus com boné? É pecado vir à casa de Deus com bermuda? Eu falo para você, o pecado mesmo é não ir na presença de Deus. Venha com boné, venha com bermuda, de chinelo, desde que você venha participar, que você esteja conosco, que você se sinta em casa, e Deus com certeza vai falar ao seu coração e ministrar na sua vida, porque aqui nós queremos ser família. Essa é a nossa palavra, é a palavra que tem tomado nosso coração nesses dias aí, tá certo? Então, por falar em família, eu queria que você se colocasse em pé, por favor, nesse momento, e olhasse para parte da sua família que está aí com você,
e cumprimentasse pelo menos aí os seus irmãos dessa grande família que está perto de você. Fala, seja bem-vindo. Isso, dá um abraço. Cumprimenta essa pessoa que está perto de você aí. Quiser atravessar o corredor e cruzar as fronteiras, pode também aproveitar isso. Temos visitantes, temos pessoas de outras comunidades evangélicas aqui conosco, sejam bem-vindos. Temos pessoas de outras religiões que estão aqui conosco também, sejam bem-vindos. Tem pessoas que estão online, sejam bem-vindos também, você que está online. Obrigado pela sua participação também. Então, que bom a gente poder ser família, perto e longe, poder ser comunidade, e a gente participar dessa grande mesa, desse grande banquete que Jesus preparou para nós aqui essa noite. Já cumprimentou? Joia? Isso, agora que você já cumprimentou, então você vai se unir a 4, 5 pessoas aí, nós vamos orar uns pelos outros. Vamos fazer isso? Pode se unir a 4, 5 pessoas perto de você, nós vamos orar uns pelos outros. Se você quiser aproveitar para pedir e perguntar qual é o pedido de oração, pode aproveitar esse momento. Nós estamos em casa, e em casa a gente mostra o nosso coração, e vamos aproveitar para orar uns pelos outros nesse momento. Pai, muito obrigado pela nossa comunidade, muito obrigado pela família na fé, que a gente possa aprender a cada dia contar um com o outro, que a gente possa aprender a andar junto, que a gente possa aprender a tolerar as nossas diferenças, aprender com as nossas diferenças e servir ao Senhor apesar das nossas diferenças, e que a gente possa ser essa família que expressa o amor de Jesus, porque nós estamos nessa terra não para provar quem somos, nós somos nessa terra para expressar quem Tu és em nós, e nós queremos fazer isso com a maior alegria e dedicação possível, e queremos fazer isso através do louvor e da adoração. Por isso, Pai, Filho e Espírito Santo, seja bem-vindo aqui, sejam bem-vindos nesse lugar. Esse trono é um trono de glória a Ti, esse trono é um trono de louvores ao Senhor, não é edificado pela força humana, mas é edificado através da adoração do Seu povo. Pai, nós convidamos, seja bem-vindo aqui nesse lugar, e encontre os Teus adoradores, a quem o Senhor procura, e que o Senhor nos encontre e nos ache nessa noite em adoração em Teu altar, Pai. Te louvamos por isso, te agradecemos por cada vida, e vem, Pai, venha nos visitar, e venha nos trazer, ó Deus, essa alegria de estarmos reunidos em Teu nome. Essa é a nossa oração, em torno da mesa, ó Deus, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Você pode se assentar um minutinho, por favor? Quero ler com você Apocalipse capítulo 2, versículo de número 1. Você só vai escutar a leitura. Convidar o pastor Ademar que vem aqui à frente comigo daqui a pouquinho. O anjo da igreja de Éfeso escreve isto: assim diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, conheço a tua perseverança, os teus dízimos, suas ofertas, suas ações, conheço tudo. Sei que não podes suportar o mal, sei que suportas o mal, que coloca a prova os que dizem apóstolos e que não são, e descobriste que eram mentirosos. Tens perseverança e por causa do meu nome sofreste, mas não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti uma coisa, que deixaste o teu primeiro amor.
lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Porque se não se arrepender, eu virei contra ti. E removerei o seu lugar, e removerei do seu lugar o candeeiro, se não te arrependeres. A gente corre o risco de fazer tudo para Deus sem Deus. A gente corre o risco de fazer mais um programa sem Deus. A gente corre o risco de fazer mais um evento sem o vento do Espírito. A gente corre o risco de fazer as coisas sem a presença absoluta e soberana dEle. Quando isso acontece? Quando a gente perde o nosso primeiro amor. Quando a gente perde a paixão. Eu queria te convidar essa noite a fazer muito aqui essa noite, nesse lugar, com paixão. A hora de adorar, a hora de adorar, a hora de ouvir, a hora de ouvir, a hora de pular é pular, a hora de aplaudir é aplaudir, a hora de ir para casa é para ir para casa, a hora de dormir é hora de dormir, tudo com paixão, com um brilho no olhar, com alegria. A hora de comer, que delícia, é a hora de comer e fazer com alegria, com paixão, com disposição, fazer para Deus e servir a Deus, porque a Bíblia fala o seguinte, que nós devemos fazer tudo de todo o coração, como para Deus e não como para homens. O que, pastor? Tudo, por exemplo, tudo, absolutamente tudo, fazer com alegria e com paixão. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Ademar de Campos, porque ele é um exemplo para mim nisso, uma pessoa que faz tudo com intensidade, faz com alegria, e eu quero louvar a Deus pela participação dele. Pastor, sobe aqui, fica à vontade. Agora, eu queria que o senhor tivesse a oportunidade de conduzir a nossa comunidade, a sua casa, em adoração. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Que a graça e a paz de Cristo seja abundante na sua vida hoje e sempre. Eu não sei quantos estavam ontem à noite aqui, e quando eu sentei, dizendo aos irmãos que estavam, eu sou de São Paulo, pastor na Igreja Comunidade da Graça, uma igreja que Deus levantou ali há 37 anos atrás, e a partir de São Paulo a comunidade foi crescendo assim, de uma forma sem grandes, uma forma despretensiosa, né, no certo sentido. E viemos parar aqui no Paraná também. Nós temos uma igreja aqui em Londrina, outra em Rolândia, outra em Maringá, outra em Foz, outra em Curitiba e outra em Paranaguá. Paraná está no nosso coração. E algumas outras também em Minas Gerais e São Paulo e Grande São Paulo. E ali nós temos realizado a obra do Senhor, conforme Ele tem nos confiado. E eu sou pastor na área de música também. Sou pastor e pastor músico, né? Pastor de ovelhas, pastor de pessoas e pastor dos músicos também. Nós temos trabalhado com gravação de canções, de cânticos, de louvores que Deus tem nos dado nesses anos todos. E algumas delas talvez você conheça. Nós vamos cantar aqui. E como foi falado pelo nosso pastor Denis, nosso objetivo é um só. Salmo 100, a palavra de Deus diz: entrai por suas portas com ações de graças, nos seus átrios com hinos de louvor. Apresentai-vos diante dele com cânticos, servi ao Senhor com alegria. É isso que nós devemos fazer aqui, nos apresentar diante dele com cânticos, porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Amém? Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu o louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele
Ele é exaltado, o Rei é exaltado. Eu louvarei. Ele é exaltado. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei é exaltado. Louvarei a Ti, Senhor. Ele é exaltado, sempre exaltado. Louvarei, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor. Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor, e vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Jesus, Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Toda honra, toda glória a Ti, Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Jesus, Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei da glória. Jesus. Aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Esse cântico é um texto da palavra de Deus. 1 Crônicas 16:31, que diz assim: alegrem-se os céus, regozije-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Alegrem-se os céus, regozije-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor reina. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor reina. Alegrem-se os céus,
regozije-se a terra e diga-se em as nações, o Senhor reina. Alegrem-se os céus, regozije. Aleluia. Aleluia. O Senhor reina. Aleluia. Aleluia. Diz: alegre o reino de Deus e o rei todos os moradores. A ação de Cristo anunciada pelo profeta Isaías dizia justamente isso: vos trago novas de grande alegria, vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Então esse texto está baseado nesse reino, nesse rei, que com a sua salvação, que com o seu Salvador veio nos proporcionar alegria eterna. Esse texto tem para mim um significado especial, que no dia 21 de outubro de 1988, nascia a Juliana de Oliveira Gomes de Campos, minha filha caçula. Ela completou semana passada 28 anos. E no dia que ela nasceu, eu recebi um telefonema da Rosana, uma ovelhinha nossa. E ela falou: parabéns, Deus te abençoe. Queria deixar um versículo, Crônicas 16:31. E ela citou o texto na ligação: alegre-se os céus, regozije-se a terra. Quando eu desliguei o telefone, pus no gancho, eu já saí cantando, dentro do hospital, indo lá para o quarto, já saí cantando essa canção. Porque foi um momento de alegria pelo Senhor, e um momento de alegria pela bênção, a chegada da minha terceira filha. Alegrem-se os céus, regozije-se a terra, e diga-se entre as nações, o Senhor reina. O Senhor reina. Alegrem-se os céus, alegre-se, e diga-se entre as nações, o Senhor reina. Aleluia. 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 O Senhor reina. Aleluia. 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 O Senhor. Só as mulheres, alegrem. E os homens? Os homens ganharam, viu, mulheres? Só que os homens e as mulheres se perderam quando vocês disseram regozijem-se. Português vai bem, né? Porque a terra é uma terra, não são terras. E é o texto, se fica mudando a Bíblia, você vai ter que acertar com Deus. Alegre-se os céus, regozije-se a terra. Estou de butuca aqui, estou vendo tudo, né? Então vamos lá, mais uma vez, fazer uma tentativa. Todos juntos, 1, 2, 3. Alegrem-se, regozije-se. E diga-se entre as nações, o Senhor reina. Alegrem-se os céus, regozije-se a terra. E diga-se entre o Senhor reina. Aleluia, aleluia,
alegrem-se os céus, regozije-se a terra. Diga-se entre o Senhor reina, alegrem-se os céus. E diga-se, o Senhor reina, aleluia, 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 aleluia. O Senhor reina, aleluia, 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 aleluia. O Senhor reina, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor reina, reina o Senhor. Homem de guerra é Jeová, teu nome é temido na terra. A todos os seus inimigos venceu, Deus grande e terrível em louvores. Homem de guerra é Jeová, teu nome é temido na terra. A todos os seus inimigos venceu, Deus grande e terrível em louvores. Entre os deuses sobre a terra, que me livra do mal. Pra quê? Aleluia! Homem de guerra é Jeová, é temido na terra. A todos os seus inimigos venceu, Deus grande e terrível louvores. Homem de guerra é Jeová, nome é temido na terra. A todos os seus inimigos venceu, Deus grande e terrível louvores. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Entre os deuses sobre a terra, que me livra do mal. Pra quê? Aleluia! Homem de guerra é Jeová, nome é temido na terra. A todos os seus inimigos venceu, Deus grande e terrível louvores. Todos os seus inimigos venceu. Homem de guerra é Jeová. 2, 3. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército é poderoso. Aleluia. Pelo Senhor, seu exército, sua glória será vista em céu. Vamos cantar, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda a cor. Nosso general, oh, nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, o inimigo. Aleluia, o nosso general é Cristo. Seguimos, nenhum inimigo nos resiste. Aleluia, o Messias em sua mão nos leva a possuir a terra prometida pelo Senhor. Seu exército poderoso é, sua glória será vista em Sertanópolis. Vamos cantar dentro da vida, glória a Deus. Vencemos a batalha
resistirá o nosso general. Seguimos os seus passos. O inimigo, nosso general, o nosso general é Cristo. Nenhum inimigo, nosso general, o nosso general é Cristo. Resistirá. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que tenho. Vamos agradecer ao nosso Deus, Pai, tudo que Ele tem sido, tudo que Ele tem nos dado. Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo foi dado como herança eterna, a prova de um amor tão profundo. Ele me deu vida, alegria, todo o tempo. Amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro. Fez tudo ao me dar a salvação. Por isso louvarei, Senhor, em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Ele será sempre, Jesus Cristo será sempre minha canção. Com alegria, eu sou grato, Senhor. Jesus. Como se pode observar dentro dessa música, o tema dela é gratidão. A primeira frase é: eu sou grato. Grato pelo quê? Por quê? Tudo. Ingratidão é uma marca do ser humano sem Deus. Quando você não tem Deus, você não tem gratidão. Quando você encontra o Senhor, você tem muitos motivos para agradecer. E não só uma vez, todos os dias. Você agradece a Deus pela comida, pelo ar que te inspira, pela roupa, pelo trabalho, pela saúde, enfim, pela família, pelos amigos, pelos irmãos. Então, essa letra, ela me remete a essa reflexão. Eu, cristão, filho de Deus, que entreguei minha vida a Jesus, que tive um encontro com Jesus, eu tenho muitos motivos de gratidão. Nessa música eu dei um resumo, fiz uma lista da minha gratidão. Então, o primeiro item da lista é: agradeço a Deus por tudo. Segundo item, o tesouro maior desse mundo. Eu recebi o tesouro maior desse mundo. Por graça, não por mérito, por misericórdia.
Eu recebi uma herança eterna. Se puder projetar a letra aí, por favor. Letra da polícia. Eu recebi uma herança eterna. Eu desfruto do amor mais profundo. Não se compara a amor de mãe, amor de esposa, amor de pai, mas o amor eterno de Deus, o nosso Pai. Prova do amor mais profundo. Na minha lista segue dizendo: tenho vida, não só vida biológica, vida espiritual, que é o mais importante. A alegria, Jesus é minha alegria. Há tristezas também, de vez em quando. Mas o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Tenho amigos, meus melhores amigos estão na igreja, no corpo de Cristo, que me abençoam e fazem de mim um homem abençoado. Tenho família, minha esposa, nossos filhos, nossas netas nossa mãe, minha sogra, que é minha mãe também. A família, amigos, muitos irmãos. E por fim foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo isso que veio antes, quando Ele me salvou, me alcançou. Amém? É com você assim também? Você tem gratidão ao Senhor? Por que você acha de levantar as mãos e começar a agradecer a Deus agora por isso tudo? Levante a sua voz e comece a dizer: Senhor, obrigado por tudo que eu tenho, Senhor. Obrigado pelo tesouro maior desse mundo. Obrigado pela herança eterna. Obrigado pelo amor profundo. Obrigado pela vida. Obrigado pelos amigos. Obrigado pela família. Obrigado pelos irmãos. Obrigado por Jesus. Obrigado pela saúde do meu corpo. Obrigado pelos bens, pelos recursos. Obrigado pelo trabalho. Obrigado pelo salário. Obrigado pela moradia. Obrigado pelo leito onde eu posso repousar. Obrigado pelo ar que eu respiro, Senhor. Obrigado porque eu posso enxergar. Obrigado porque eu posso ouvir. Obrigado porque eu posso falar. Porque eu posso andar, locomover. Obrigado porque eu tenho alimento. Tu tens me dado o pão de cada dia. Nada me tem faltado. Obrigado pelos amigos, pela família, pela igreja. Obrigado por estar aqui, Senhor, nesses dias. Obrigado pelo teu amor derramado naquela cruz. Em Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Aleluia. Eu sou grato por tudo que tenho. Tesouro maior desse mundo que foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria, todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Pois Jesus, meu amigo verdadeiro, e fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo, todo tempo, todo tempo. Seu louvor estará continuamente. Meus lábios, meu coração, em meus lábios e também no coração. Ele será sempre Jesus Cristo, será sempre minha canção. Jesus, eu sou grato, Senhor. Jesus, mais uma vez com alegria. Obrigado, tudo
Obrigado, Senhor. Jesus Cristo será sempre minha canção. Jesus Cristo será sempre minha canção. Vamos dizer bem forte. Jesus Cristo será sempre minha canção. Yeah, yeah. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em pois tu grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de é o Senhor que nós temos a vitória. Nos ajuda. Por isso queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, infinito amor. Sobre toda a terra e céus, grande é o Senhor. O Senhor é grande. De louvor na cidade no nosso Deus, teu santo monte. Alegria, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda quando o inimigo diante dele. Por isso diante dele nos prostramos, Senhor. Queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer, teu nome engrandecer. Confiamos em teu
amor, teu amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Bem forte vamos cantar. Queremos o teu nome engrandecer, Senhor, e obrigado por tudo, Pai, por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és, meu Deus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre. Vamos proclamar nesta noite, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és Deus eterno, todas as nações sobre toda a terra e céus. Aplaudimos, Senhor. Aplaudir com as mãos todos os povos. Celebrai a Deus com voz de júbilo, com voz de alegria. Aplaudir com as mãos todos os povos. Celebrai a Deus, adorai ao Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Caminha conosco nesta noite, Senhor. Vai à nossa frente, Senhor. Tu conheces o caminho. O pastor vai adiante das ovelhas. Então vai adiante de nós, Senhor, e mostra-nos o caminho, a direção da Tua palavra, da Tua vontade e do Teu propósito para a nossa vida. Em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Amém, queridos. Queria chamar o pastor Denis aqui, orar pelas crianças. Vamos ter o tempinho delas agora. Crianças de 3 a 8 anos, você pode se sentar, por favor. Crianças de 3 a 8 anos, vêm aqui à frente. Vocês terão uma ministração especial. Nossas facilitadores estarão posicionados para poder ministrar vocês nessa linha também. Senhor Jesus, muito obrigado pela nossa salinha. Nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Está animado. Glória a Deus pelas nossas crianças. Antes de nós lermos a palavra de Deus, eu queria só compartilhar com você a respeito do trabalho que eu tenho feito nesses anos de gravação. Presta esse celular para mim. Obrigado. Desde 1985 que eu comecei a gravar esses louvores que estamos cantando aqui e outros mais. E entendendo que Deus tinha me dado uma missão nesse sentido, né? Não é gravar por gravar. Não é gravar porque tem música, mas gravar para cumprir um propósito.
muita gratidão a Deus, eu vejo que tudo que Ele foi me ensinando, me instruindo e direcionando nesses 42 anos, resultou numa obra linda dEle, na minha vida, na minha família e através de nós, ao alcançar milhares de pessoas no Brasil e fora do Brasil. Então eu tenho assim uma dívida de gratidão muito grande para com o Senhor nosso Deus. E parte desse material eu trouxe aqui para oferecer a vocês, como esse projeto foi um projeto comemorativo gravado em 2007, Comunhão e Adoração 6, celebrando 30 anos de ministério, 30 anos, há 10 anos atrás. Para o ano que vem, nós estamos projetando um comemorativo de 40 anos. E aqui, qual o objetivo? O objetivo é passar uma mensagem da obra de Deus na nossa vida nesses 30 anos através das músicas. Que músicas? Ele é exaltado, que cantamos aqui. Homem de guerra, nós general, que cantamos também. Grande é o Senhor, que acabamos de cantar. Antes eu te conhecia, Ele vem para te salvar. O nome de Jesus, amigo de Deus. Louvemos ao Senhor, eu sou grato, que cantamos aqui. Então, todas essas canções, Deus foi me dando, nesses anos todos, elas foram contando a minha história com o Senhor e da obra dEle na minha vida, na minha família. E nesse projeto eu pude contar com a participação de alguns ministros abençoados no nosso Brasil, como Ana Paula Valadão, a Nívia Soares está aqui, o Fernandinho, o David Killam, e Soraya Moraes, o pregador Lu também, o Daniel de Souza, Ronaldo Bezerra, Raquel e o Rodrigo Campos, que é o melhor deles, porque é o meu filho, então tem que dar um incentivo pro rapaz. Estou brincando. Então, junto com o CD, vem o DVD, eu trouxe o DVD também. Só o único detalhe é que nesse DVD você vai encontrar o testemunho da minha esposa, falando a respeito da Raquel, nossa primeira filha, que perdemos, que nasceu, mas veio a falecer. E aquele foi um momento de dor, de perda em nossa família. Até que Deus nos deu uma promessa na sua palavra, em Isaías 65, dizendo que Ele faz coisas novas, que nós não teremos mais filhos para a calamidade, que não haveria criança de poucos dias, porque são a semente dos benditos do Senhor. E Deus cumpriu essa palavra. Aí nasceu o Rodrigo, depois a Mariana, depois a Juliana, depois veio o genro, que casou com a caçula, e veio a nora, que casou com o mais velho, e veio a neta número 1, a neta número 2, e está chegando aí a neta número 3, em abril do ano que vem. Então Deus levou uma e deu 8. Esse é o Deus da surpresa, o Deus dos milagres. Contrariando o diagnóstico do médico que disse, vocês não podem ser pais. Mas Deus disse, não haverá criança de poucos dias, e agora de 1, Deus multiplicou em 8. Esse é o seu Deus. Seu Deus é o Deus da multiplicação, é o Deus dos milagres. Por isso que nós estamos aqui. Não é por mérito nem capacidade, foi graça. Além destes produtos, e esse CD aqui é um CD da família, Ademar de Campos em Família, uma história de amor. Vou cantar essa canção agora. Aqui está o Rodrigo, a Mariana, minha nora e eu. Eles participam aqui como ministros, como produtores, como compositores. Eles são músicos, são compositores também, melhores do que eu. E eu agradeço a Deus pela família que Ele tem me dado. Como eu digo na canção, tenho amigos, família, muitos irmãos. Tenho tido o privilégio de escrever alguns livros sobre o tema louvor e adoração, que é um tema bíblico e é um tema de interesse, de suma importância para nós, filhos de Deus, que somos adoradores do Senhor. Algumas pessoas pensam que adoração é algo só para os músicos, para os cantores. Não é, não. Biblicamente não é. Adoração é uma questão, é uma ação, é uma atitude, é uma experiência relacionada aos filhos de Deus. Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Pai é quem tem filhos. Então, os filhos de Deus são adoradores. Se você se tornou um filho de Deus, ao entregar-se a Jesus, você passou a ser um adorador.
Não importa se você é cantor, se você é instrumentista. Importa que você tem uma natureza filial. Legal, né? Então, adoração, estilo de vida. Eu falo aqui, escrevi nesse livro com base nas escrituras, princípios bíblicos que me instruem como é a vida de um filho de Deus adorador. Na segunda-feira, na terça-feira, na quarta, na quinta. Adoração não é só nesse momento. E depois aqui também é adoração. Com destaque para o capítulo que eu falo sobre a obra de engano nos últimos dias, baseado em Apocalipse 13, que fala sobre a besta que subiu do mar, a besta que subiu da terra, a imagem da primeira besta e o anticristo. Então é um ensino muito importante para todos nós. Nesse outro livro, O Poder da Música, Serviço da Adoração, há um capítulo dedicado à questão do culto. O que é o culto? O valor do culto? Por que cultuamos? Por que nos reunimos? O que estamos fazendo aqui? Por que fazemos o que fazemos? Então eu procuro oferecer respostas bíblicas a essas perguntas que mencionei aqui. E esse terceiro livro, O que a igreja deve cantar? O título já diz, é uma pergunta. Cantar o que Deus quer que a igreja cante. Se bem que, infelizmente, nem tudo que se canta no meio evangélico é o que Deus quer que se cante, porque não tem base bíblica. E como nós somos bons inventores de moda, então a gente gosta de inventar um negócio diferente, tudo bem. Deus não diz amém e a gente fica feliz assim mesmo, sabendo que podemos ter uma surpresa desagradável lá na frente. Então, como pastor, como leitor da Bíblia, eu estou preocupado em compor, cantar e escrever aquilo que Deus quer que seja cantado e escrito. Então, esse livro fala sobre isso. E, além disso, finalizando, essa Bíblia de estudo, de louvor e adoração, que é uma Bíblia diferenciada, porque você vai encontrar aqui alguns comentários bíblicos escritos pela Ana Paula, pela Nívia, pelo Azaf, pelo Daniel de Souza, Ronaldo Bezerra, Soraya Moraes, Ademar de Campos e outros preciosos irmãos. Esse material vai estar ali na nossa livraria, ali à frente. O CD e os livros custam 15, o DVD 25 e a Bíblia 70. Se alguém quiser uma dedicatória, eu farei com prazer. E agora eu vou cantar a canção que leva o título desse trabalho novo. Chama-se Uma História de Amor, que eu imagino que seja a sua história. Uma história de amor, Jesus e eu, um ao outro se entregou, nasceu uma aliança de amor sem fim, uma vida de adoração. Se entregou, oh Jesus, Senhor. Devo a Ele o que sou e todo meu louvor. Uma história de Jesus e eu, um ao outro se entregou, nasceu uma aliança de amor sem fim, uma vida de adoração. Se entregou, foi Jesus, Senhor.
uma história de amor. Jesus e eu, Senhor. Uma história de amor. Jesus e nós, um ao outro se entregou, nasceu uma aliança de amor sem fim, uma vida de adoração, uma história de amor. Jesus e eu, um ao outro se entregou, nasceu uma aliança de amor sem fim, uma vida de adoração, uma história de amor. Jesus e eu, um ao outro se entregou, nasceu Jesus e eu, uma vida de adoração. Queria convidá-los a se colocarem em pé, por favor. Nós vamos ler mais uma vez a palavra do Senhor que lemos ontem. No Salmo 99. Eu não estou caçando um Pokémon aqui não, tá? É que o esboço da mensagem está aqui. E não estou vendo mensagem também não. Salmo 99, versículo 1. O Senhor reina, tremam os povos. Ele está entronizado sobre os querubins, sobre os anjos. Estremeça a terra. O Senhor é grande em Sião e exaltado acima de todos os povos. Louvem o teu nome grande e tremendo, pois é santo, aleluia. És Rei poderoso que amas a justiça, estabeleces a equidade, executas juízo e justiça em Jacó. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante do escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que invocavam o seu nome, clamavam ao Senhor e Ele os ouvia. Na coluna de nuvem lhes falava, eles guardavam os seus testemunhos e os estatutos que lhes dera. Tu os ouviste, Senhor nosso Deus, tu foste para eles um Deus perdoador, embora vingador dos seus atos. Exaltai o Senhor nosso Deus e adorai no seu santo monte, porque o Senhor nosso Deus é santo. Aleluia. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Peço-te, Senhor, que mais uma vez desvendes os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da tua lei. Vai à nossa frente, Senhor, guia-nos em toda a verdade, porque esse é o teu ministério, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos sentar, irmãos. Ontem à noite, na leitura desse texto, nós meditávamos a respeito de um projeto eterno. Adoração, meus amados, é um projeto da eternidade.
Adoração não é momento no culto. Adoração não é colocar um CD no aparelho, ouvir e sair cantando. Adoração é um estilo de vida, como diz o meu livro. Adoração é um projeto da eternidade e para a eternidade. Nasceu na eternidade e continuará na eternidade. Nós vamos ver daqui a pouco um trecho bíblico falando sobre isso. Como processa, como flui, como acontece a adoração na eternidade. E por quê? Qual o porquê? Qual a razão disso tudo? Por que adoração? O que ela tem a ver comigo? O que ela tem a ver com cada um de nós? Adoração tem a ver com o reino de Deus. Adoração tem a ver com o rei desse reino. E esse texto está falando justamente isso. O versículo 1 diz: o Senhor reina. Se o Senhor reina, existe um reino. O versículo 4 diz: tu és rei poderoso. Então existe um reino, existe um rei. Deus é este rei e o seu reino é um reino espiritual, mas também é um reino interior, como disse Jesus, e também é um reino que se estabelecerá física e visivelmente sobre a terra, quando Jesus voltar a este mundo para reinar 1000 anos sobre a terra, novos céus. Sabe, meus queridos irmãos, um dos papéis da adoração, sabe qual é? Adoração a esse rei, nesse contexto, nesse ambiente, nesse cenário desse reino espiritual, desse reino interior, desse reino que se manifestará fisicamente. Uma das finalidades é despertar nas pessoas a percepção de Deus. Quando nós estamos cantando aqui, e esse cantar faz parte do projeto, porque quando você está cantando, você está voltando o seu coração, seus pensamentos, seus sentimentos, tudo isso está sendo direcionado e canalizado e concentrado no Senhor. E algo sobrenatural começa a acontecer interiormente e coletivamente. Talvez você não perceba, talvez você não entenda, mas um dia você vai entender com mais clareza, com mais profundidade. E como eu tenho tido o privilégio de experimentar esses valores, esses princípios, essas verdades bíblicas, e tem feito um bem muito grande à minha vida, à minha casa, à minha família, e eu tenho podido repassar isso e repartir e influenciar, abençoar e servir pessoas. Eu tenho certeza, eu sei, meus amados, que uma das finalidades da adoração é despertar nas pessoas a percepção de Deus, e para que essas pessoas sejam levadas a um encontro pessoal com o Senhor, e a partir disto elas vão viver eternamente com o Senhor. Então, traduzindo em outras palavras, a adoração é um facilitador para atrair as pessoas a viverem eternamente com Deus. Esta é uma das grandes alegrias que você desfruta quando você começa a andar no caminho da adoração. Quando alguém é despertado pelo Senhor através do seu culto pessoal, do seu culto individual, que independe do lugar onde você esteja, pode ser na rua, pode ser no trânsito, em qualquer lugar você está em comunhão com Deus. E alguém é despertado, e através desse despertamento essa pessoa tem um encontro com o Senhor, e ela vai viver eternamente com o Senhor nosso Deus. E você vai ver. E quando eu comecei a ler o livro do Apocalipse, e a cena que é descrita ali no capítulo 5, eu fiquei muito impactado. Eu falei: Senhor, esse ambiente, esse cenário é o cenário perfeito da eternidade. Todos os anjos, todos os anciãos, todos os 4 seres viventes e todos os povos estão ali diante daquele que está sentado no trono e do Cordeiro adorando. Eu falei: Senhor, eu quero estar nesse lugar, e eu quero levar de pessoas para esse lugar, por isso eu quero te adorar, eu vou te louvar, eu vou cantar, eu vou compor, eu vou gravar, eu vou viajar, vou dar a tua palavra para trazer as pessoas para a presença. Principalmente os músicos, tivessem essa mentalidade, nós tomávamos conta desse país. Nós tivemos uma reunião hoje à tarde aqui com a equipe de músicos aqui da igreja, refletindo sobre essas coisas. O mau uso que nós temos feito da música. Sabe por quê? Por ignorância. Porque não conhecemos a Bíblia.
que se conhecêssemos a Bíblia, a gente daria à música um tratamento devido, digno, no nível da dignidade pertencente ao Senhor. Porque a música na Bíblia está no mesmo nível de Deus. E a grande maioria dos músicos das igrejas não sabem isto. Eles usam a música como motivação errada. E com isso estão afastando as pessoas de Deus. Vão ter que dar contas disto. Deus colocou dons na nossa vida para serviço, para despertamento espiritual e para levar as pessoas a viver a eternidade com o Senhor Jesus. Essa tem sido a minha caminhada nesses 42 anos. E não abro mão disso. E não quero outra coisa, não penso em outra coisa. Não estou preocupado com fama, nem com reconhecimento, nem com eventos em que minha figura, minha imagem... Não estou preocupado com isso. Porque quando eu comecei não tinha nada disso. Não tinha mídia evangélica, não tinha marcha para Jesus, não tinha televisão, não tinha essas porcarias todas. Que muitas vezes mais afastam do que atraem as pessoas. Mas endeusam os cantores do que endeusam a quem deve ser endeusado e reconhecido. Então eu não compactuo muito com esse sistema. Porque ele pode ser danoso. E pode afastar as pessoas do Deus vivo. E aí daqueles que estão andando por esse caminho. Que estão usando o seu dom, o seu talento, para atrair atenção para si mesmos. Porque isso pode ser uma semente de Lúcifer. Porque ele fez isso, ele conhece esse caminho. Está escrito em Isaías 14: exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, serei semelhante ao Altíssimo. Que petulância, quem é ele? Uma criatura, querendo ser semelhante ao Altíssimo. E a sentença, nesse mesmo capítulo 14 de Isaías, é clara: serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo, como um corpo morto e pisado serás, tu nunca mais serás o mesmo. Tu descerás ao inferno com o som dos teus instrumentos, com o som dos teus alaúdes, a sua cama será de vermes. Estou citando Isaías 14 para você. Esse é o destino daqueles que fazem mau uso. A procedência dela é Deus, ela está em Deus. E Deus colocou música no homem para comunhão, para relacionamento. Quem estuda um pouco de música histórica, música na história, sabe que o grande autor de partitura sempre ensinava: só lhe deu glória. Significa somente a Deus a glória. Um grande autor, conhecido, respeitado, reconhecido historicamente. Ele tinha essa concepção que a música se faz para que Deus seja glorificado. E a gente quer inventar moda. Isto é perigoso, é um caminho perigoso. Então, meus amados, voltando aqui para o texto bíblico. Porque o versículo 3, por exemplo, fala: louvem o teu nome grande e tremendo, pois é santo. Não sei se vocês todos sabem, mas o livro de Salmos é um livro de cânticos e poesia. Isso aqui é um cântico. Você encontra no Salmo 96, por exemplo, a expressão: cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Adoração nos remete à salvação. Todo adorador é evangelista. Todo adorador é intercessor. Todo adorador é parceiro de Deus para espalhar essa semente, para espalhar o perfume de Cristo, para levar salvação aos confins da terra, meus amados. Cantai ao Senhor, é para cantar mesmo, é música. A música é de Deus, é para a glória de Deus. Cantai um cântico novo. Cântico da salvação. Essa música que nós cantamos, todas as músicas aqui são músicas antigas. Queremos o teu nome. Essa música eu gravei em 1990. Quando dá? 26 anos? 26 anos. Cada vez que eu canto é como se fosse a primeira vez. Porque o cântico novo não é a letra
nova. Não é uma gravação nova. É o cântico avivado no seu coração pelo Espírito Santo. Se torna novo. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. É antigo esse cântico, mas ele pode ser novo a cada dia, a cada manhã. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É velho esse? Mas para mim é novo. Até morrer eu a vou proclamar. Por quê? Porque a renovação está no interior de cada um de nós. Tem muita gente cantando música nova com espírito velho. Você canta 1, 2, 10, 100 vezes, você não aguenta mais ouvir aquela música. Estou falando do nosso meio aqui. Há muitas músicas aí que deram um boom, que ninguém aguenta mais cantar. Então não é a música nova, não é a letra nova, não é o estilo Gateway ou como que é o outro lá, esqueci? Bethel, nem Jesus Culture. Não é estilo, não é um modelo de A, de B e de C. É o seu coração. Deus está procurando o meu e o seu coração. Sabe o que Davi diz no Salmo 51, versículo 6? Davi diz assim: eis que tu procuras a verdade no íntimo. O homem vê a aparência, cantando, levantando. Deus está olhando para dentro de você e procurando, sabe o que em você? A verdade. E se de repente o que eu estou cantando aqui não corresponde? Queremos o teu nome engrandecer. Isso não é verdade. E Deus está olhando, opa, mentiu. Não está querendo engrandecer meu nome coisíssima nenhuma. Está cantando para Ele mesmo. Está querendo atenção para si. Deus vê o íntimo. E Ele procura a verdade no íntimo. Você já percebeu que nós não temos cânticos sobre dízimos e ofertas? Percebeu? Você conhece? Qual que você conhece sobre dízimos e ofertas? De graça você terá medida, sacudida, transbordante. Uma versão do Ron Kenoly. Só. Mas tem uma outra aí que você vai conhecer agora. Deus ama o que dá com alegria, como é bom ofertar ao Senhor. Deus ama o que dá com alegria, como é bom, sim, como é bom trazer agora sobre o altar dízimos e ofertas. E fazei prova hoje de mim, diz o Senhor. Sobre vós derramarei uma bênção sem medida, porque meu é o ouro, minha é a prata. Deus ama o que dá com alegria, como é bom, sim, como é bom. Conhece? Prazer, Ademar de Campos. Deus inspirou essa canção no meu coração alguns anos atrás, porque é um princípio que está plantado dentro de mim, porque eu sou dizimista e ofertante. E dízimo é o mínimo que a gente pode dar. Então, porque é uma experiência vivenciada e um legado que eu transferi para os meus filhos, junto com a minha esposa, que tem experimentado. Meus 2 filhos casados, eles têm casa própria. Sabe por quê? Porque desde pequenos eles foram ofertantes e dizimistas. Ah, mas essa música não é espiritual, não é de adoração. Quem disse que não é? Quem é que consegue classificar o que é adoração ou não? Você tem uma lista de
classificatória do que é adoração ou não? Você sabia que a palavra adoração no grego significa serviço? Você sabia que todo adorador é servo? De acordo com latreia, a palavra grega latreia, lá de Mateus 4,10, ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. Você viu? Adorar e servir é a mesma palavra, latreia. Todo servo é adorador, todo adorador é servo. E todo servo é dizimista, é ofertante. Todo adorador que é servo, ele é doador. Ele é doador da vida dele, dos dons dele, dos bens dele, do talento dele, do tempo dele, dos recursos, de tudo que ele é e de tudo que ele tem. E isso está registrado em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 5, quando Paulo diz aos cristãos da Macedônia, que rogaram a ele com muitos rogos que pudessem participar das ofertas aos pobres. E Paulo diz assim: eles assim fizeram porque primeiramente se deram ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. A pessoa que não é doadora de si mesma, ela tem dificuldades para ofertar e dizimar. Eu vou dizer uma coisa a mais. Quando fazemos isso por obrigação, Deus não aceita. Ou é de coração, com gratidão, e com coração voluntário, então é melhor não dar. Porque Deus é quem dá pão a quem come e semente para quem semeia. Ele é quem aumenta a nossa sementeira e que multiplica o fruto da nossa justiça. 2 Coríntios 9:10. A Bíblia é uma bênção. Leia a Bíblia. Você vai ficar sabida, instruído como viver, como ser e como agir. Então, tudo isso, meus amados, é o reino desse rei. Esse rei aqui, mencionado no versículo 4, és rei poderoso. O teu reino está nos céus, o trono de Deus está nos céus. Deus reina. Esse Deus que reina, que tem um reino, esse Deus que é um rei poderoso, que tem um reino incomensurável, um reino que não se pode medir. Ele se comunica com homens na terra do seu povo. Aí entra a igreja. Temos o rei, temos o reino e temos a igreja que expressa esse rei e esse reino. Jesus disse para os seus discípulos, em Mateus 5, 14, 15, por ali, disse: vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, para nada serve, a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se acende uma candeia, uma lâmpada, e se coloca no canto da casa, mas se coloca no meio da casa, para que ilumine toda a casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, meus queridos, a igreja expressa o reino. A igreja é porta-voz do reino. Paulo usa a expressão embaixadores de Cristo. O que é ser embaixador? É representar um reino numa outra localidade. Consulado americano lá em São Paulo, de onde eu sou, está localizado no endereço lá. Quando eu fui tirar meu visto americano em 1994, a primeira vez, e foi aprovado, aí eu fui lá retirar, só que o horário passou de atendimento e eles pediram para que a gente voltasse no dia seguinte. Eu não tinha o que fazer. Mas tinha alguns outros brasileiros ali, queridos, tranquilos, nervosos e reclamantes, que queriam forçar a situação. Aí apareceu um mariner, da minha altura assim, mais ou menos, da minha altura assim, da minha largura assim, com um fuzil de 3 metros. Ele bateu no chão e falou assim: vocês estão em território americano. Se vocês não se retirarem, eu vou abrir fogo contra vocês. Ele estava errado? Quem é esse americano aqui no Brasil, em São Paulo? Não, o consulado americano é Estados Unidos. Isto é acerto, isto é convênio,
Isso é acordo entre as nações. Você não pode entrar no consulado americano e ditar regras e ordens para ninguém porque você está em outro país. Então, eu, como cristão, como luz do mundo, eu represento o reino dos céus aqui na terra. Por isso Jesus disse: vocês são a luz, vocês são do reino da luz, vocês representam a luz, vocês representam o rei de toda a terra. Então brilhe, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam. As pessoas querem mais ver do que ouvir. Não vou entrar nesse detalhe. Para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem a vossa. Percebe que o glorificar, a adoração está sempre permeando os passos da igreja? Por isso que eu digo, a adoração é mais do que um momento de louvor, de canto, é a sua vida. A sua vida é um culto para Deus. Paulo disse isso. Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. É culto. A nossa vida é um culto. Sabe por que muitas pessoas não cantam na hora do louvor? Porque elas não cultuam a Deus com a sua vida, com o seu corpo. O louvor não é só aqui, meus irmãos. Às 8 horas da noite até meia hora, porque se cantar mais do que isso já está fora da visão. Isso não é culto. O culto é quando eu saio por aquela porta. E eu estou na presença de Deus sempre. Não tem esse negócio, agora que eu entrei na tua presença. Você não entra e não sai. Se você entrou, você ficou para sempre. Porque você vai ter que entrar porque você não estava. Então eu te convido, vem e fique de uma vez, por favor. Então, o templo somos nós. Glorificai a Deus no vosso corpo. Então eu glorifico a Deus no meu corpo, onde eu quero que eu esteja. Aqui ou fora daqui. Não tem hora marcada, a hora do culto. Toda hora é hora de culto. Glorifique a Deus. Quer comais, quer bebais, diz Paulo aos Coríntios, fazei tudo para a glória de Deus. Coríntios 10, 31. Faça tudo. Quer você coma, quer você beba, quer você case, quer você namore, quer você trabalhe. Que Deus seja glorificado em tudo. Seus filhos, seu trabalho, sua administração, seu aconselhamento, enfim, tudo. A nossa vida é um culto para Deus, irmãos. Vós sois o templo do Espírito Santo, diz Paulo. Se alguém destruir esse templo, Deus o destruirá. Quantos de vocês entregaram a vida a Jesus? Sabe o que significa? Que a vida não é mais sua. Você não tem direito mais sobre você. Ah, eu penso diferente. Pode pensar do jeito que você quiser. Isso aqui, a Bíblia não vai mudar. Se você entregou, você perdeu a sua vida. Perdeu o Playboy. Como assim? É assim. Quem disse? A Bíblia diz. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim: um morreu por todos, logo todos morreram. Um morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5, 14 e 15. É mesmo? É mesmo. Está escrito? Está escrito. Eu não sabia, então leia. O que diz? Fala de novo. Falo. Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. A vida não é mais sua. Você entregou a vida para Jesus? Não é mais sua. Não é mais sua. Você não está acreditando? Não é mais sua. Ah, então foi propaganda enganosa. Então, I'm sorry. Eu fui enganado. Será? Entregou a vida a Jesus? Não é mais sua. Agora você está no reino. Eu vou dizer uma coisa. Não há nada melhor do que entregar a vida ao Senhor Jesus. Não há vida melhor do que a vida no reino de Deus. Não há vida melhor do que essa conexão, essa sintonia, essa comunhão, essa proximidade com Deus. Não existe. É como eu digo na canção. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe. Não é só poesia. É uma constatação. Uma história de amor. Jesus e eu, um ao outro, se entregou. Eu não quero outra vida. Não tem nem interesse. Porque eu encontrei a verdadeira vida. O verso 5 diz: exaltai o Senhor nosso Deus. Quem que faz isso? A igreja que está plantada nessa terra.
E que igreja é essa? E agora eu vou encerrando aqui, que eu não quero me estender. Vou falar para você sobre as chaves que Deus delegou para esta igreja que expressa o seu reino, que representa o rei aqui nesse mundo de trevas. Não importa qual o tamanho e o volume de trevas presente na terra, porque a luz prevalece sobre as trevas, diz a palavra. As trevas não prevaleceram porque a luz prevalece sobre. A luz tem mais poder do que as trevas. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é mais poderosa que o pecado, meus irmãos. A graça tem mais poder do que o pecado. Versículo 6 diz: Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que invocavam o seu nome, clamavam ao Senhor e Ele os ouvia. O que é isso? Isso é uma chave. Esse Deus que está no trono, esse Deus que é rei, esse Deus que tem um reino, Ele ouve pessoas. Ele ouve a igreja. Ele ouve os seus ministros. Ele ouve os seus filhos. E Ele responde. Quando você está vivendo nesse reino como um cidadão desse reino, através do novo nascimento, através de entregar a sua vida a Jesus, a vida não é mais sua, agora Cristo é a sua vida. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, diz Paulo em Gálatas 2:20, estou crucificado. A vida não é mais minha, a vida não é mais minha, a vida não é mais minha. Coríntios 14, Paulo fala: ninguém vive para si, ninguém morre para si. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Para isso Cristo morreu, ressuscitou, para ser Senhor de vivos e de mortos. Ponto final. Tá, a Bíblia é clara, irmãos. A vida não é mais nossa, uma vez que a entregamos ao Senhor. E agora que eu estou no reino, que eu represento o rei, que eu tenho um novo coração, uma nova natureza, o Espírito Santo habita em mim, eu sou o templo do Espírito Santo. Agora Deus colocou nas minhas mãos chaves, para que eu use essas chaves no mundo espiritual. E uma delas é a oração, como você leu aqui comigo. Arão e Moisés e Samuel invocavam o seu nome e Deus os ouvia. Verso 7, na coluna de nuvem lhes falava, Deus fala. Eles guardavam os seus testemunhos e os estatutos que lhes dera. Verso 8, tu os ouviste, Senhor nosso Deus. Deus ouve. Oração é uma chave. Vou dar um testemunho ilustrando esse princípio. Minha mãe ficou viúva aos 39 anos. Nós somos 5 irmãos. Meu pai morreu com 41 anos. Meu pai era um investigador policial lá em São Paulo. E ele morreu por obra de feitiçaria, porque nós não éramos cristãos, nós estávamos casa vazia, o demônio vem e se aposta mesmo. Fizeram trabalhos de feitiçaria contra a família. Meu pai acabou falecendo aos 41 anos. E aí, uma senhora da igreja metodista, viúva, chamada Diná, Dona Diná, ela, na sua fé, no seu coração adorador, ela abria a casa dela para cultos evangelísticos. Ponto de pregação se chamava na época. Já era uma célula. Isso foi em 1971. Ela morava próximo de nós, convidou minha mãe foi com minhas 2 irmãs. Naquela noite minha mãe teve um encontro com Jesus. Ela e minhas 2 irmãs voltaram para casa, eram outras pessoas. A dona Diná usou uma chave. Chave você usa para abrir e fechar. Usou a chave e abriu as portas do reino dos céus para minha mãe e minhas 2 irmãs. Aí minha mãe, durante 3 anos, usou a chave da oração. E em 1974, o Senhor alcançou a mim e meus 2 irmãos, mais velhos do que eu. As 2 irmãs já tinham ido com a mãe. 3 anos depois, os 3 filhos que restavam, através da chave da oração, a chave do reino. E hoje, desses 5, meu irmão mais velho é advogado, o outro, depois de mim, é pastor também, músico,
Tem músicas dele que as igrejas cantam. Eu sou pastor e minhas irmãs, e minha mãe é uma obreira lá na igreja, onde ela congrega. Então, uma chave bem usada abre as portas do reino dos céus para que as pessoas ingressem. Deus colocou essa chave na minha e na sua mão. Vocês querem ver essa igreja multiplicar-se? Use a chave da oração. Use a chave do jejum. Mas faça isso. São 300, o ano que vem vocês vão ser 800. Porque Deus honra a palavra dele. Você viu aqui? Moisés, Arão, Deus os escutava, Deus os ouvia, Deus falava com eles. Chave! Deus me deu chaves. Aí você vai lá para Mateus 16, 13 em diante. Quem dizem os homens que eu sou? Pergunta Jesus para os discípulos. Jeremias, um dos profetas, Elias. E vós, quem dizeis que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? E eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E dar-te-ei, diga comigo, e dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus. O que desligares na terra será desligado nos céus. Glória a Jesus, meus irmãos. O uso da chave da oração que a minha mãe fez foi tão poderoso que ela ganhou 5 filhos para Jesus e com isso os netos e os bisnetos. Em torno de 40 pessoas. Você já pensou nisso? Você ganhar toda a sua família para o Senhor usando a chave da oração? É possível. Eu sou uma testemunha de que isso é possível. Nós somos 5 irmãos, os 3 homens são casados, nossos filhos são do Senhor e nossos netos também. O que você ligar na terra será ligado nos céus. Mas essa palavra foi para Pedro, pastor Ademar. Não tem nada a ver comigo. Ah, é? Eu fiz essa pergunta para o Senhor. Senhor, só Pedro? Aí o Espírito Santo me conduziu, pastor Denis e Vanessa, para o texto de Coríntios 5. Segundo aos Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo e pôs em nós a palavra da reconciliação e nos deu o ministério da reconciliação. Somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamos-vos que vos reconcilieis com Deus. Deus falou, isto é chave. Eu pus em você, Ademar, a palavra da reconciliação. Eu pus em você, meu filho Ademar, o ministério da reconciliação. Meu ministério não é o da música nem do louvor. Meu ministério é o ministério da reconciliação, biblicamente falando. A música é ferramenta de trabalho e de proclamação para reconciliar os pecadores com o Senhor e introduzi-los no reino do Filho do seu amor, usando as chaves. E uma outra chave que Deus me conferiu é a chave da adoração, do louvor e da música, que eu tenho podido usar nesses anos todos e tenho colhido tantos frutos lindos a partir da minha casa. Então, meus amados, isso faz de mim um homem realizado, um homem feliz, um homem em paz com Deus, um homem, como eu digo na canção, eu sou grato por tudo que tenho, eu sou grato por tudo que eu tenho, por causa disso que vocês estão me ouvindo falar. O rei, o reino, a igreja e as chaves e a glória de Deus se manifestando. E eu quero encerrar aqui, trazendo a você o desfecho de todo esse processo, todo esse projeto. Deus está no seu trono, Deus reina ilimitada, eterna e poderosamente. Deus onipresente, onisciente, onipotente, reina. O céu é o seu trono, a terra, o escabelo dos seus pés. Ele edificou a sua igreja. O diabo não tem poder sobre a igreja do Senhor. Nós, meus irmãos, nós temos que avançar. A igreja, ela avança. A igreja não estaciona. A igreja, corpo de Cristo, ela tem uma marcha. Ninguém pode deter. O Satanás não pode deter a marcha da igreja. Nós temos que crer nisso.
E com isso Deus nos capacita, Deus nos habilita, Deus nos credencia no exercício desta missão. Não é capacidade pessoal, meus. Minha mãe não tinha nenhum conhecimento teológico, mas ela usou a chave da oração. 40 pessoas da família dela estão em Cristo. O que nós estamos esperando, irmãos? Para ganhar pessoas para o Senhor. Está na sua mão. A transformação, a mudança da história de pessoas desta cidade. Vocês do louvor entoem um cântico novo profético a cada dia. Enche o coração de louvor, como Davi diz no Salmo 130, enche-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Irmãos, eu começo meu dia cantando. Desculpa eu estar falando de mim, mas eu tenho que ilustrar de alguma forma. Desculpa, eu vou falar assim mesmo. Eu começo o dia cantando. Hoje de manhã, Deus me deu um tema novo, compus uma música nova. Vinha falando com Elias no caminho, quando ele me trouxe, eu disse, quantas músicas você tem? Eu falei, umas 750 músicas. Ele falou, nossa, quanto? Eu falei, eu acho pouco. Por quê? Como assim você acha pouco? Pô, eu acho, pelo tempo que eu estou na vida cristã, eu acho pouco. Eu devia ter umas 5.000. Ah, mas é exagerado. Não é exagero, porque a fonte é eterna. O problema sou eu que sou o limitador. Porque essa fonte é inesgotável. É uma fonte aberta sobre nós em nome do Senhor Jesus Cristo. Vinde a mim de Jesus. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. Se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Há uma fonte dentro de você, meu querido, minha querida. Use a chave, creia na palavra de Deus, enche o seu coração de Bíblia, da palavra de promessas, e vá em frente, marche na direção que o Senhor está apontando para você, esquecendo das coisas que para trás ficam, olhando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, na soberana vocação em Cristo Jesus. Então, usemos essas chaves, porque Deus está esperando que eu e você façamos isto. Sabe por quê, meus irmãos? Chegará um dia, Jesus disse, trabalhar enquanto é dia. Porque a noite vem, quando ninguém mais poderá trabalhar. O rei está às portas. As trevas cobrem a terra, diz a profecia de Isaías. A escuridão os povos. Mas sobre ti, igreja, vai nascendo a luz do Senhor, e a glória do Senhor se verá sobre ti. O mundo jaz no maligno. O mundo está em trevas, mas nós somos luzeiros neste mundo. Como Paulo escreve aos Filipenses. Deus nos leva a sério, irmãos. Deus leva a sério a igreja dele. Deus leva a sério quem o leva a sério. Ele está chamando você, está percebendo? Então, a minha maior alegria será quando eu estiver nesse cenário de Apocalipse 5. E que João está dizendo assim, que ele ouviu um grande anjo bradando com uma voz forte, dizendo, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos? Que João viu no meio do trono, junto ao trono, um livro selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora. E o anjo bradou, quem é digno de abrir esse livro, de desatar os seus 7 selos? E João olhou para a terra e viu que ninguém na terra era digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. Ele disse, eu chorava muito, mas então um dos anciãos veio a mim e disse, não chores, João, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, e o livro abrirá. E João, quando olhou na direção do trono, ele não viu um leão, ele viu um cordeiro como tendo sido morto, e ao lado dele um livro da vida, o livro com 7 selos selados por fora com 7 selos. E em seguida ele viu os 4 seres viventes, e o cordeiro tomou aquele livro, e os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram e adoraram. E em seguida João viu milhões de anjos, milhares de anjos diante daquele trono, e ele olhou para a terra, ele viu povos de todas as tribos, todas as línguas, todas as nações, adorando aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro que vive pelos séculos dos séculos, adorando toda a adoração, toda a criação, toda a terra, todos os seres viventes, adorando ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Louvado seja o nome de Jesus.
Louvado seja o nome de Jesus. Esse cenário é encantador, irmãos. Essa descrição de Apocalipse 5 me impacta, me comove. E eu preciso trabalhar para levar pessoas para lá. Que a minha adoração sirva para cumprir esse propósito. Que a sua vida, que o seu cristianismo, que o seu testemunho, que a sua vida com Deus, você que é músico, que a sua música, o seu tocar, o seu cantar, contribua para esse projeto. A adoração é um projeto da eternidade. O mundo começa com música e o desfecho e a história final é adoração diante do trono e daquele que está sentado no trono do Cordeiro. Amém? Esse momento é um momento de muita riqueza, de muito vislumbre. Mas o capítulo 6 de Apocalipse é um capítulo de tragédia. Porque o Cordeiro começa a abrir, a desatar os selos. E o segundo selo fala de um cavaleiro que sobre ele está, desce à terra para produzir mortandade entre os moradores da terra. E quando eu li e meditava nesse texto, me veio à mente a ação desses terroristas islâmicos, extremistas islâmicos. E como eles matam pessoas. Eu postei no meu Instagram um videozinho que me foi enviado, mostrando a ação do ISIS, do Estado Islâmico, enterrando crianças vivas. É uma cena chocante, impossível não chorar. E as crianças paradinhas, várias crianças, centenas, e elas estão assim, com o olhinho paradas, e os caras jogando terra sobre elas, sendo enterradas vivas. Vi um outro vídeo também de cristãos na Nigéria, que foram pegos e foram trazidos para um campo, e uma multidão assistindo lá os maus tratos e os golpes que eram deferidos a eles, sendo agredidos com varas, com chutes, pontapés. E por fim, jogaram galhos secos sobre eles, atearam fogo e os queimaram vivos. Impossível não chorar. Eu falei, Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia da tua igreja, deles e de nós, que estamos adormecidos e preocupados com coisas mesquinhas que não promovem a tua glória. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. Então, meus irmãos, vamos ficar em pé e vamos falar com o nosso Deus nesse encerramento. Se for possível, vamos dar as mãos uns aos outros. Queria pedir que você fizesse isso, porque o dar as mãos significa dependência, e nós somos dependentes uns dos outros. Eu sou dependente de você, você é dependente de mim. Isto é a igreja. Somos membros de um corpo. E os membros estão interligados. Ninguém está separado. Vamos fechar os nossos olhos. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, fale você com o Senhor. Vamos pedir perdão ao Senhor, que nós temos feito escolhas erradas, temos andado por um caminho alternativo, diferente do que nós ouvimos hoje na palavra do Senhor. Não estamos vivendo para o reino, não temos vivido para o reino, não temos usado as chaves do reino dos céus, não temos usado a palavra da reconciliação, não temos orado como devíamos, não temos adorado como o Senhor espera que o façamos. Perdoa-nos, Senhor, nesta noite e ajuda-nos, traz despertamento à tua igreja, a cada um de nós, Senhor, aos homens que aqui estão, as mulheres que estão aqui, Senhor, os jovens, os adolescentes, as crianças, Senhor, os idosos, os ministros, os líderes, os músicos. Quebranta o nosso coração, Senhor, perdoa o nosso pecado, perdoa o nosso egoísmo, Senhor, nossa dureza de coração, nossa incredulidade, nossa religiosidade, perdoa, Senhor, traz quebrantamento ao teu povo nesses dias. Jesus está às portas, os sinais estão se cumprindo, as profecias estão se cumprindo. Desperta, tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Nos ajuda, Senhor, não nos deixe
como aquelas 5 virgens que estavam despreparadas, que não tinham azeite na sua botija e saíram para comprar. Quando voltaram, a porta das bodas estavam fechadas. Deus, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia da humanidade, tem misericórdia dos nossos irmãos perseguidos, agredidos, assassinados, vivos. Tem misericórdia, Senhor meu Deus. Traz salvação, faz justiça, traz justiça sobre a terra, Senhor. Faz com que esse evangelho do reino seja pregado em testemunho. Levanta pregadores, Senhor. Levanta os nossos filhos, os nossos descendentes, a próxima geração, nossos netos, Senhor. Usa os nossos filhos, usa os nossos netos, Senhor, para serem a tua boca, para serem embaixadores de Cristo, para serem representantes do reino dos céus, para usarem as chaves do reino dos céus, Senhor. Oh, meu Deus, renova a fé, renova a esperança, santifica o nosso coração, livra-nos da imundícia, da malícia, do pecado, Senhor, de prostituição, livra-nos, Senhor, de todo mal, da imoralidade, livra-nos, Senhor. Oh, guarda cada um de nós, nossa integridade física e moral, por amor da tua misericórdia. Abençoa esta igreja, abençoa o pastor Denis, os demais pastores, para que eles tenham a tua revelação e sejam capacitados a cada dia para levar adiante esse rebanho, para que esse rebanho se multiplique, para que esse rebanho deseje ver a salvação dos moradores de Sertanópolis, de Londrina, de Maringá. Oh, não há limites, ó Deus, não há limites para a ação do teu Espírito Santo. Oh, aleluia, Senhor. Derrama o teu Espírito sobre nós, incendeia o nosso coração, libera a profecia nos nossos lábios, Senhor. Um cântico novo seja derramado nesta igreja, um hino de louvor ao Senhor. Levanta os teus profetas aqui, Senhor meu Deus, homens de verdade, homens tementes a Deus, homens capazes, homens que aborreçam a avareza. Levanta esta igreja no poder do teu Espírito Santo, no fogo do teu Espírito Santo, Senhor, na unção do teu Espírito Santo, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Foi o Senhor quem disse, o Senhor é a nossa garantia, o Senhor é o nosso penhor da nossa herança. Obrigado, Senhor, que haja cura nesse rebanho, que haja saúde no corpo, saúde na alma, saúde no espírito, saúde nos relacionamentos. Caiam por terra todas as barreiras, todas as mentiras, toda a hostilidade, toda a rejeição. Caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito de Deus é espírito de unidade. Que se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Sejam abençoados, meus queridos, com a bênção do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Obrigado. Aleluia. Pastor Denis. Amém. Glória a Deus. Você está feliz de estar aqui essa noite? Que bom que você veio então para ouvir isso, receber isso da parte de Deus. Fica aqui, pastor. Quero agradecer ao senhor, tá? Em público aqui, pela sua presença. Convidar o pastor João que vem aqui à frente. A Vanessa, que ele traga o que a Vanessa separou ali. Pastor, pega com a Vanessa, por favor. Nós queremos entregar uma lembrança desse momento especial aqui. O pastor João vai entregar para você. Opa. E agora nós vamos aplaudir ao Senhor, por esse homem de Deus que Ele nos presenteou. Aleluia. E esse é para levar para a esposa também, a Aurora, né? E a Aurora gosta muito de bolo de cenoura, viu? Ficou combinado que a próxima vez que voltar ele vai trazer a Aurora, então vai ter bastante bolo de cenoura. A igreja sabe fazer uns bolos de cenoura caprichados aqui, viu? Tem gente já recebendo esse dom aí também para fazer. Mas a gente fica feliz, pastor, pela sua dedicação, pelo carinho, por ser esse homem de Deus, essa referência no nosso país e até fora do nosso país também. E poder ter o Senhor em nossa comunidade é um grande privilégio.
Tá? Sinto abraçado por todos nós aqui e a nossa alegria de ter o Senhor. O pastor João vai fazer essa oração, abençoando o retorno. Amanhã cedinho o pastor Ademar volta para São Paulo. E aí tem uma agenda ainda para cumprir. E que Deus continue usando, dando vigor, força e saúde para o Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te exaltamos pela vida do teu servo, ó Deus, pela dedicação que ele tem colocado diante do Senhor, a sua disposição para ser instrumento nas tuas mãos, Pai. Rogamos que o Senhor Santo Espírito continue a usá-lo, a ungí-lo, ó Deus, a tocar nos seus lábios, a colocar palavras de vida eterna para que ele possa transmitir essas vidas às pessoas que ainda não te conhecem, ó Deus. Use o teu filho, ó Pai. Abençoe a sua família, a sua esposa, seus filhos, os genros, ó Deus, os seus netinhos. Cuide de cada um deles, Senhor, que eles continuem sendo realmente alvo do teu amor. Abençoe o ministério do teu servo, ó Deus, e aonde ele for, ele seja realmente o ceifeiro do Senhor, trazendo almas para ti, ó Pai. Abençoe a sua viagem amanhã, cuide do teu servo, guia, ó Deus, através do teu amor, e que teu Espírito vá à frente, ó Deus, tirando tudo aquilo que possa vir contra o teu filho, ó Deus, seja derrubado em nome do Senhor Jesus Cristo, e que ele encontre a sua família feliz, alegre e abençoada pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, então olha para a pessoa que está do seu lado, diga assim: amanhã, quem vai estar aqui é Jesus Cristo. Amanhã, quem vai estar aqui é você. E se Deus permitir, o Azaf Borba também, tá bom? Então venha, volta amanhã às 8 horas. Eu espero você aqui. E outra coisa, ao sair, o pastor Ademar trouxe uma mala com muito produto. É complicado levar de volta. Adquira, por favor, leve livros, CDs, DVDs. Se você já tem, leva para presentear. Abençoe a vida ao sair. Nós temos o nosso stand lá posicionado, tá bom? Deus abençoe. Não saia sem dar um abraço nessa pessoa que está perto de você. E o conselho da igreja, vem aqui à frente, por favor, o conselho da igreja. Amém, Deus, Senhor Jesus.